todo sofrimento ficará doce depois da sua ressurreição. Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá, meus queridos amigos, meus queridos irmãos. Nos encontramos mais uma vez aqui no nosso Teoses. Viva de Coriezo, per cor Maria. Nesse dia 14 de abril de 2024, nós estamos no terceiro domingo da Páscoa, nossa caminhada rumo até o Pentecostes. O evangelho de hoje, que nos é apresentado, é Lucas, no capítulo 24, mas não é o discípulos de Emaús. Lucas 24, 35 a 48. E para mim aqui hoje, nesse evangelho, eu me detive em numa reflexão que até para mim mesmo soa como curiosidade. É que Jesus, nos versículos 41 e 44, tem aqui uma cena onde Jesus come um pedaço de peixe assado depois da ressurreição. Ele perguntou: tendes aqui alguma coisa que se coma? Eles apresentaram-lhe uma posta de peixe assado. Tendo-os tomado, comeu-os à vista deles. Depois disse-lhe: isto é que eu vos dizia quando ainda estava convosco, que era necessário que se cumprisse tudo que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Interessante que Jesus está ressuscitado, ele não precisa de alimento, né? Ele não precisa de alimento. Mas por que ele comeu algo que ele não precisava? Eu já falei várias vezes aqui e as pessoas às vezes não conseguem entender. O evangelho, ele é catequese. Você não lê a Sagrada Escritura ao pé da letra. A gente não faz aqui, a interpretação oficial da igreja não é aqui historicidade, veracidade. Aqui nós fazemos uma hermenêutica e a verdade, ela está na fé. A verdade, ela está na catequese, na fé, na tradição oral, escrita. E, para isso, nós temos que voltar aos Santos Padres, voltar à fonte. Uma das coisas que eu mais gosto de fazer e tento fazer em tudo é nós voltarmos às fontes. E aqui, então, na Catena Áurea, tem vários comentários sobre essa passagem de hoje, desse domingo. Diz o seguinte aqui, São Beda: se comeu mesmo depois de ter ressuscitado, não o fez por necessidade de nutrir-se, nem por simbolizar que depois da ressurreição, objeto de nossas esperanças, ainda temos necessidade de alimento, mas para mostrar a natureza dos corpos redivivos. Em sentido figurado, o peixe assado representa os sofrimentos de Jesus Cristo. Ele conseguiu viver oculto nas águas do gênero humano, deixou-se prender na rede da morte, foi como que queimado pela tribulação quando da paixão, mas fez-se para nós favo de mel depois da ressurreição. Este representa a dupla natureza de sua pessoa, porque o favo repousa sobre a cera e o mel dentro dessa representa a divindade da humanidade. Olha, precisa de mais alguma explicação? O que é o peixe? Por que Jesus ali pegou aquele peixe? Por que os discípulos escreveram assim? Por que nós acreditamos assim? Porque o peixe representa o sofrimento de Jesus. Jesus comeu, Jesus tomou, Jesus não se esquivou do sofrimento. Jesus não precisava ali, mas ele quis comer, ele quis sofrer por cada um de nós. E essa é a interpretação da palavra de Deus hoje. Por isso que nós temos necessidade de nos alimentar, mas ele mostra ali que nós seremos ressuscitados se nós então ali tomarmos e comermos também ali no cadinho do sofrimento, no sofrimento que a vida nos apresenta, no peixe que a vida nos apresenta, nós então ali vamos ser ressuscitados como ele. Ele conseguiu viver oculto nas águas do gênero humano. O Senhor conseguiu viver e ali deixou-se prender na rede da morte. Foi como que queimado pela tribulação quando da paixão.
porque o peixe estava assado, queimado pela paixão, pela tribulação, mas se fez para nós favo de mel depois da ressurreição. Este representa a dupla natureza de sua pessoa. Todo o sofrimento, ele vai virar favo de mel depois da ressurreição. Por isso que você tem que comer o sofrimento, por isso que agora na linguagem figurada, analógica, catequética aqui, o sofrimento que é esse peixe, nós também não podemos nos esquivar, porque nós estamos metidos aqui na água do gênero humano e tem paixão, tem sofrimento, tem perigos, a gente não pode esquivar. Como Jesus não se esquivou e ele sofreu por nós, ele virou favo de mel para nós, todo sofrimento virará doce, ficará doce depois da sua ressurreição. E olha aqui para você ver, o Teofilacto, ele faz o seguinte: guardam ainda esses alimentos outro significado misterioso. Ao comer um pedaço de peixe assado, simboliza que purificou com o fogo divino nossa natureza, que estava a nadar no mar da vida, que secou a umidade que ela havia contraído nas águas profundas, fez dele alimento divino, embora antes fosse abominável. Isto é o que representa o favo de mel. Mais uma vez aqui o favo de mel. Ou então, o peixe assado é figura da vida ativa, em que o fogo do trabalho consome toda a umidade, ao passo que a contemplação está representada pelo favo de mel, a conta da doçura inefável da palavra de Deus. Dois santos padres, São Beda e o Teofilacto, dizendo a mesma coisa. E aqui ainda, o Teofilacto, mais interessante ainda, né? Fala aqui, né, que o peixe assado é a figura da vida ativa. Que o peixe assado simboliza que purificou com o fogo divino nossa natureza, que está a nadar no mar da vida. Desculpa. Por isso que nós, olhando o Evangelho, e uma das coisas que eu mais quero aqui é ajudar você a meditar esse Evangelho com profundidade. Você está metido no mar da vida, o Senhor nos purificou, e aqui no mar da vida nós não ficaremos aqui e nos tornaremos um favo de mel na ressurreição. Doce vida eterna. Pela intercessão de São Chabel de Mangluf, São Padre Pio de Peltrautina, Santa Teresinha do Menino Jesus e o doce coração de Maria, Deus Todo-Poderoso vos abençoe. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém.